A CBF divulgou o horário e data dos jogos do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. Na briga pelo título com o Palmeiras, mais uma vez o Inter acaba sendo prejudicado pela Confederação Brasileira. Apenas um jogo em horário nobre, domingo, às 4 horas da tarde, o que finaliza a competição nacional com pouquíssimos horários que favoreceram o Internacional ao longo de toda a competição. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos repercutir um pouco o horário e a data dos jogos do Internacional da 33ª até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foram divulgados pela CBF ao longo da última terça-feira, tá? Eu vou passar aqui a lista e aí depois eu vou para a análise, por quê? O Internacional, sim, está sendo prejudicado pela Confederação Brasileira de Futebol. A CBF está, de alguma forma, fazendo com que o Inter não tenha horários de tanto destaque em suas partidas. E isso a gente até notou de maneira sem levantar os dados, né? Pô, quais jogos tu te lembra do Inter nesse Campeonato Brasileiro? É sábado às 9, é sábado às 8, quando joga num domingo é 8h30, quando joga num domingo é 7 horas da noite, quando joga numa quarta-feira é às 7, é só horário bomba, é só horário horrível. E nessa reta final, mesmo com o Inter estando na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, isso se mantém. Prestem atenção. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Coritiba, fora de casa, tudo bem, um domingo, às 6 horas da noite. Na quarta-feira, enfrenta o Ceará, dia 26 de outubro, às 9h45. Depois joga contra o América Mineiro fora de casa às 4 horas da tarde. Os jogos fora de casa, eles não interferem tanto assim. E depois eu vou explicar o porquê. Inter e Atlético Paranaense, sábado, 5 de novembro, 9 horas da noite. Sábado, 9 horas da noite, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E depois o Inter vai com São Paulo em uma terça-feira às 9h30, mas aí fora de casa. Inter e Palmeiras fecha o Campeonato Brasileiro no domingo às 4 horas da tarde, a rodada que vai fechar a competição com todos os jogos no mesmo horário. Prestem atenção, dos jogos do Inter no Beira-Rio, 9h45 de quarta-feira, 9 horas da noite de sábado, e aí a última rodada contra a equipe do Palmeiras, que é no domingo às 4. Sábado, 9 horas da noite, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter se estabelecendo neste momento como principal postulante ao título, a tirar o título da equipe do Palmeiras. É impressionante a insensibilidade que a CBF teve com o Internacional ao longo de toda a temporada de 2022. Vou dar uma explicação. O Inter terá, ao fim de todo o Campeonato Brasileiro, 2 jogos em domingo às 4 horas da tarde no Beira-Rio. Jogou contra o Atlético Mineiro no domingo às 4 horas da tarde e vai jogar contra o Palmeiras na última rodada, que não é porque a CBF premiou o Internacional jogando domingo às 4, é porque todos os jogos serão domingo às 4, porque é a última rodada. O único horário mais propício que o Inter teve, por exemplo, domingo 11 horas da manhã, que é um bom horário para público, vai ser o jogo contra o Goiás, que vai acontecer, até vou pegar a data aqui desse jogo contra o Goiás, no dia 9 de outubro. Tem o jogo contra o Santos que estava marcado para o sábado às 11, mudou para o sábado às 3 da tarde. Tem muita gente que trabalha ainda. No que isso interfere? Público. O Inter, durante todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, aí tu pega os 19 jogos do Beira-Rio, os 19 jogos que são em casa, o Inter não conseguiu ter bons horários para mandar os seus jogos, o que significa menos público, o que significa o ambiente não tão bom quanto poderia ser. Faltou sensibilidade da CBF para ver, já que a CBF definiu agora a data e horário das rodadas a partir da 33ª, o Inter tinha que ser privilegiado. O Inter hoje é o vice-líder da competição. O Inter é o time a disputar o título com o Palmeiras. Mas não,
Vamos botar o jogo do Inter sábado às 9 horas da noite. Que vergonha, né, CBF? Prejudicando o Internacional como foi ao longo de todo o Campeonato Brasileiro e agora estabelecendo isso na reta final da competição. Não que o Palmeiras tenha sido muito beneficiado nesse aspecto, tá? Eu vou, por exemplo, aqui mostrar as datas e os horários dos jogos do Palmeiras. O Palmeiras também, na 33ª rodada, joga em um sábado em casa às 9 horas da noite. Que insensibilidade da CBF. Na 34ª rodada, o Palmeiras joga fora. Depois o Palmeiras pega na 35ª o Fortaleza no Allianz Parque em uma quarta-feira às 4 horas da tarde, quando o Inter joga contra o América Mineiro. Na 36ª rodada, o Palmeiras joga fora contra o Cuiabá em um domingo às 4 da tarde. E aí na 37ª, que é a penúltima rodada, que é quando o Inter vai ter um jogo terça-feira às 9h30 fora de casa contra o São Paulo, o Palmeiras joga quarta-feira às 9h30 contra o América Mineiro. Mas faltou sensibilidade da CBF para valorizar essa reta final da briga pelo título. Horários horríveis para o Internacional, só para sacramentar, só para fechar com chave de ouro uma temporada de Campeonato Brasileiro, onde o Inter foi muito prejudicado no horário de seus jogos. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!